Segundo o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chicchini, o ministro Alexandre de Moraes está sendo sancionado por uma escolha que ele fez ao prender pessoas inocentes e perseguir tantas outras. Alexandre de Moraes não poderá mais fazer parte do sistema bancário mundial. Por quê? Porque foi uma escolha que ele fez. Pessoas inocentes foram presas. Tem mais de 1.000 condenados por fato que não constitui crime. Presos políticos, presos de opiniões, presos por falar, presos por pensar. O nome disso é ditadura. Havíamos alertado. A conta ia chegar, violadores de direitos humanos. Viu? Os idiotas que estavam falando, violações à soberania do Brasil. Soberania do Brasil, nada. Marina Helena, tá aí então a fala do Jeffrey Chicchini, que recentemente assumiu a equipe do Felipe Martins, o caso do Felipe Martins, que também é um caso bastante emblemático dessa ditadura do toga aqui imposta ao nosso país, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele menciona ali bastante Felipe Martins que ficou em solitária, hein? Vale lembrar, solitária, Felipe Martins, sem ter feito absolutamente nada. E é impossível também nós não nos lembrarmos de Clezão, que infelizmente hoje não pode comemorar conosco o dia da Magnitsky Alexandre de Moraes. Pois é, Geise, hoje foi feito, hoje tinha o único brasileiro hoje eleito, né, nos Estados Unidos, que é um vereador do Texas, lá no painel, e uma das perguntas foi quantos presos políticos existem em uma democracia? E a resposta dele foi nenhum. Aqui no Brasil, quantos? Nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas nesse processo maluco, né? Exatamente, o Clezão, que faleceu nesse processo maluco. O caso da Débora, o caso das senhoras agora que foram enviadas de volta à prisão, que risco que essas pessoas oferecem para a sociedade? Nenhum. E é exatamente isso. O Chicchini, ele trouxe ali o ponto, também um ponto fundamental, que é o Felipe Martins. Agora, é inacreditável que a gente tenha que ter o segundo jornal mais lido do mundo para fazer uma pergunta muito simples. Quem fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Olha a teia que a gente está falando, né? O Felipe Martins teve uma entrada falsa feita lá na imigração americana. Olha o nível do que a gente está falando aqui. É muito, 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 muito grave. Então, e eu fico espantada, por que nenhum jornal tradicional aqui no Brasil se fez essa pergunta? Então, eu acho que hoje é um dia muito importante e a gente tem um papel fundamental, todos aqui, inclusive a nossa audiência, porque o que está sendo dito por aí? Estão usando o fato de que o Brasil hoje é a única democracia com juiz na Magnitsky para tentar descaracterizar a Magnitsky e não fazer a pergunta correta, que seria, estão tentando usar isso para dizer, olha, está sendo usada de maneira política, porque todos os outros juízes são juízes em ditaduras, mas é exatamente o contrário. Ninguém está se perguntando, será que o Brasil ainda é uma democracia? Porque era essa pergunta que a gente deveria estar fazendo. E claramente, quem acompanha esse inquérito desde 2019, o inquérito do fim do mundo, toda a censura que vem acontecendo nesse país, que depois descambou agora para esse novo inquérito, o novo aberto contra Eduardo Bolsonaro, tudo isso tem a clareza de que não existe mais Estado de Direito no Brasil, porque em todos eles a nossa Constituição foi rasgada. E gostemos ou não da Constituição atual, ela é a vontade do povo. Então, simplesmente, a vontade do povo foi rasgada por juízes que acreditam que o povo são 213 milhões de pequenos tiranos, que o povo precisa ser recivilizado. São essas pessoas que estão simplesmente acham que estão acima do povo. Não existe democracia em que o povo não seja soberano. Então, eu espero que tudo isso que esteja acontecendo deixe isso muito claro para os cidadãos brasileiros que ainda não acordaram.
Nós não esquecemos do Clezão, porque o compromisso do jornalismo é com a verdade e com o fato. E o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro também não. Ele acabou de publicar em sua rede social, no X, não. Nós não esquecemos uma foto do preso político, ex-preso político, que infelizmente foi morto pela máquina estatal, que esmagou aí uma vida que pedia pela liberdade, que clamava pela liberdade do nosso país. Está então na tela para vocês, Clezão, sua esposa e suas 2 filhas. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro lembrando aí de um dos mortos políticos da atual ditadura do nosso país. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.